Vamos lá, ficar bem informado com as ocorrências policiais. Esse cenário tão importante da nossa região e muitas vezes tumultuado. Mas é claro que antes eu peço passagem para esse time VIP de parceiros que está destacado aqui na nossa tela interativa vertical. O Winchester é o seu principal centro de treinamento e um dos mais modernos do Brasil e fica em Itapema, hein, gente? Posto Chiquinho, abastece e sente a diferença na hora, seu carro agradece. Energiluz e Energiluz Design, Tijucas e São José. O Titico Despachante é assim, seu documento sai rápido, na hora. E na Manecar Veículos e Consórcios, você pode ter o direito de ganhar uma moto 0 km. Um sorteio com 3 motos no final do ano, hein, gente? Passe por lá, fale com o seu Maneca, certeza de bons negócios. Bom, a gente traz aí as ocorrências policiais e a gente já começa essa sexta-feira de uma forma um pouco mais turbulenta. Na semana passada a gente trouxe a informação de que um avô estava sendo acusado de abusar sexualmente de 2 crianças, seus netos, de 6 e 10 anos. A Polícia Civil começou as investigações e este avô agora já passou a ser indiciado. Mas quem traz mais detalhes sobre este assunto já está com a gente aí, a delegada responsável pelo caso, doutora Luana Bax, dividindo a tela aqui comigo. Doutora, muito boa tarde. É um caso, de certa forma, surpreendente, né, doutora? Afinal de contas, um avô abusando dos próprios netos. E o pior, foi denunciado pelo filho. Boa tarde, delegada. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, um caso delicado, né? Geralmente esses casos de abuso ocorrem no seio familiar mesmo, né? O abusador tem um contato mais íntimo com a criança. E, infelizmente, esse foi mais um caso em que as crianças são vítimas de abuso sexual perpetrados por pessoas da sua confiança. Muitas vezes até confundem o abuso com carinho, com afeto, porque geralmente os abusadores eles não chegam a praticar conjunção carnal. Eles acabam praticando atos libidinosos, né, que não trazem uma dor para a criança. Então, muitas vezes a criança, pela inocência e ingenuidade, ela confunde o ato libidinoso com o carinho e o afeto. Esse caso em específico foi feito uma denúncia pelo pai das crianças depois de uma revelação do filho, né, do neto. O filho de 10 anos revelou que o avô praticava os atos libidinosos com ele e com a irmãzinha de 6 anos. A partir daí, a Polícia Civil iniciou a investigação, foi instaurado um inquérito policial e durante as diligências verificou-se que, de fato, o contexto trazido pela criança se confirmou e também, através de oitivas de pessoas próximas da família, levantou-se a possibilidade de que esse avô teria, inclusive, já abusado dos próprios filhos quando eram criança. Então, diante da gravidade dos fatos, foi representado pela prisão preventiva do avô, cumprida na data de ontem, né? A prisão teve manifestação favorável por parte do Ministério Público e de pronto foi deferido pelo judiciário local, em razão da gravidade do fato, e ele foi preso na data de ontem. Em interrogatório, ele negou os fatos, fato também que é muito comum no nosso cotidiano policial, os abusadores 99,9% nunca assumem, né, que são culpados ou que cometeram tal atrocidade, eles têm vergonha da ação deles, e foi encaminhado ao presídio onde se encontra à disposição da justiça. Delegada, a senhora disse que realmente é um caso delicado e parece que assim, começou a puxar a corda e veio uma coisa atrás da outra, né? Um fato muito importante que acontece já há muito tempo é que geralmente os crimes, como eles acontecem no seio familiar e não deixam vestígios, que é o caso que eu falei dos atos libidinosos, muitas vezes a família abafa o caso e ele não chega até as autoridades para ser investigado. Então, o que acontece? Lá atrás ocorreu um abuso, esse abuso não foi investigado, ele não foi punido,
E uma pessoa que tem esse desvio de caráter, de conduta, ou que é capaz de abusar de uma criança, ela não abusa só de uma criança, ela continua cometendo os abusos, só mudam as vítimas, porque as crianças crescem, levam esse trauma para toda a vida, mas vem outras crianças na mesma família que continuam sendo abusadas. Então, o ciclo se repete. Por isso é tão importante que as famílias dêem um basta nessa cifra negra que a gente chama, que são os casos que não chegam ao conhecimento das autoridades para serem investigados e os autores punidos. Que as famílias tenham coragem e realmente efetuem a denúncia. Porque mesmo sendo um ato libidinoso, que significa um beijo lascivo, uma passada de mão, uma masturbação, mesmo sendo ato libidinoso, é o crime de estupro de vulnerável, basta que a vítima tenha menos de 14 anos de idade. E é um crime muito grave, que a criança leva para a vida toda dela. Muitas meninas e meninos que são abusados na infância levam isso para toda a vida. É um dano muito grande no psicológico dessas crianças. Então, que as famílias se sintam encorajadas, denunciem. É um crime muito grave e não deve ser abafado. Pedimos também que, se outras crianças foram vítimas dessa mesma pessoa, que procure a delegacia, nos procure, preste seu depoimento. É muito importante. Delegada, em casos como este, por exemplo, onde o abusador foi denunciado, o que acontece? Qual é o próximo passo, já que a polícia já sabe de alguns detalhes, mas novas informações chegam a todo momento? Então, ainda serão ouvidas algumas pessoas, né, notadamente as que possuem um vínculo de afeto ou familiar com a vítima e com o autor, e também foi representado pelo depoimento especial das crianças. Então, deve ocorrer aí, feito pelo Poder Judiciário, depoimento especial, né? É uma profissional indicada pelo juízo, então deve ocorrer o depoimento especial das crianças justamente para elas prestarem mais informações acerca de como, quando e onde ocorreram os abusos. Como é que a polícia chegou até esse autor? A partir do registro do boletim de ocorrência, foram efetuadas algumas diligências, confirmado no vídeo a criança relatando os abusos, parte dos abusos, assim, de forma sucinta, né? Como ocorriam, em que local ocorriam. Com base nisso, verificou-se que, de fato, o autor ficava em alguns momentos sozinhos na casa com os netos, né? Existia esse quarto. Teve uma outra situação ali que restou apurada, que esse avô mantinha mensagens de cunho sexual com a nora, que seria a mãe dessas crianças. E uma dessas mensagens, o avô pede que ela mande uma calcinha para ele, e mande pelo neto essa calcinha. Então, foi uma série de indícios que culminou na certeza da ocorrência dos abusos por parte do autor. Tem uma pena prevista para esse tipo de crime? Tem. A pena, ela inclusive tem um aumento de pena por se tratar de pessoa do convívio familiar. A delegada está aí, está pegando a pena para a gente. Vamos lá. Peraí. De cabeça eu não lembro. Vamos lá. Reclusão de 8 a 15 anos com a causa de aumento de pena por ser o avô, no caso. E nesse caso, sendo duas crianças também, pode ter aumento? Pode, porque justamente no depoimento especial é que a profissional habilitada para isso vai tentar extrair da criança quantas vezes aconteceram, né, os abusos que configura a prática reiterada, e aí nós temos a questão do crime continuado, né? Então não foi só um crime, dependendo da quantidade de crimes, tem um aumento na pena. Obrigada. A mãe dessas crianças aí também pode vir a ser arrolada nessa condenação, até justamente por conta desse estabelecimento de vínculo ou até um relacionamento com o avô das crianças? Então, restou apurado que a mãe não tinha conhecimento desses fatos,
né? A mãe não tinha conhecimento dos abusos. Ela mantinha mensagens pelo WhatsApp com o sogro, mas também não foi confirmado que ela mantinha um relacionamento físico com ele. Mas foi confirmado que ela não tinha conhecimento da ocorrência dos abusos. Nesse caso, então, ela está, de certa forma, livre de qualquer tipo de suspeita. Sim, não, ela foi ouvida como testemunha. Testemunha não comprometida por ser mãe das crianças, né? Ele já foi preso. Como é que está a situação? Permanece? Vai esperar em julgamento? Possivelmente ele permanece preso até pelo menos o depoimento especial das crianças, né? Se confirmado através do depoimento o tipo de abuso, a forma como ocorria, deve permanecer preso durante a instrução criminal. Só que aí depende do Poder Judiciário, né? Foge da alçada da polícia. E nesse caso especificamente, delegada, ele vai permanecer preso com essa possível condenação, mas há, assim, outros indícios ou agravantes que possam fazer com que a própria delegada aumente a pena, aumente não, né? No caso a delegada, faça com que a pena seja mais rápida possível, o decreto, né? Geralmente, nos casos de réu preso, o Poder Judiciário é muito célere, né? Aqui em Porto Belo, pelo menos, os casos de réu preso são julgados e a sentença sai dentro de um prazo bem curto. Perfeito. Perfeito, então, delegada, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, afinal de contas, é um assunto bastante importante e que merecia realmente esse tratamento com a informação. Mais uma vez, obrigado, delegada. Obrigada pelo espaço. Boa tarde. Boa tarde para então delegada do município de Porto Belo, doutora Luana Bax, que esclareceu aí sobre este caso de abuso ocorrido no município de Porto Belo, 2 crianças de 6 e 10 anos, e os crimes eram cometidos pelo próprio avô, hein, gente? Mais informações desse cenário policial em nossa página na internet, no vipsocial.com.br, mas a gente, dando sequência aqui, a gente traz outras informações de relevância, porque teve um funcionário de uma empresa do município de Tijucas que foi condenado por receptação e adulteração de veículos. Funcionário de uma empresa de Tijucas foi preso após ser condenado pelos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O homem de 43 anos trabalhava no momento em que foi detido pela Polícia Civil. Ele passou por exame de corpo de delito e, em seguida, foi encaminhado ao Presídio Regional de Tijucas. E são essas as informações desse cenário policial. Tem muitas outras, né, que merecem destaque, mas que já estão destacadas em nossa página no vipsocial.com.br. A gente não consegue trazer aqui por conta do tempo, mas na segunda-feira a gente traz mais um apanhado geral das ocorrências policiais na nossa região. Num oferecimento desse time VIP de parceiro que está destacado aqui na nossa tela interativa vertical. Posto Chiquinho, o Winchester, que é o centro de treinamento em Itapema, e Clube de Tiro, Titico Despachante, Energiluz e Energiluz Design e também a Manecar Veículos e Consórcio. Até segunda.